Bom dia, irmãzinhas. Quarta-feira de novo. Como vou essa semana? Inacreditável. Bom, eu tô aqui até as 9 da noite. Domingo eu vou estar aqui das 3 às 6. O Mala Brasileira vai vir aqui. Quem quiser participar, que venha. Que é sempre muito bom ter uma Mala Brasileira. E a gente dá uma aulinha de Family Search para iniciantes, né? Então é bem legal. Eu ponderei muito antes de dar essa mensagem de hoje, mas eu orei muito e senti que eu devia. E inacreditável que eu acordei hoje e eu fui me arrumei, tomei banho, me arrumei e fui para minha escritura, onde eu parei, né? Onde eu tinha parado. Estou um pouquinho adiantada do Come Follow Me porque eu tô conseguindo estudar mais porque do tempo que eu tenho agora. E eu vou ler para vocês o que eu li, depois eu vou fazer um comentário. Eu tô em Doutrinas e Convênios 121, não sei, acho que vocês estão na 100, eu fiz um pouquinho, eu tô um pouquinho só adiantada, não muito. Então, eu vou ler o que eu li de manhã, que foi uma resposta das minhas orações. Eu não esperava ter essas escrituras hoje de manhã, mas tenho certeza que foi uma bondade do Pai Celestial. Então eu quero que vocês prestem atenção. Doutrinas e Convênios 121, 16. Amaldiçoados são todos os que levantam o calcanhar contra meus ungidos, diz o Senhor, e proclamam terem eles pecado, quando não pecaram perante mim. Presta atenção. Diz o Senhor dos Exércitos, não sou eu, tá falando. Mas fizeram o que era agradável a meus olhos, e que eu lhes ordenei. Aí no 17, mas os que clamam transgressão, fazem-no porque são eles mesmos servos do pecado e filhos da desobediência. 18. E os que juram falsamente contra meus servos, para levá-los à escravidão e à morte. E a última escritura. Ai de todos que afligem meu povo, e expulsam-no, e matam, e testificam contra eles. Eu não posso deixar de falar sobre as tragédias, não somente do Charlie Kirk, mas também o shooting na escola, essa moça de 23 anos que morreu no trem, esfaqueada no pescoço também. Foi muito pesado para mim aquela semana. Muito pesado. Muito mesmo. Eu, de certa forma, nunca senti tanta dor. Tanta dor por uma morte de alguém que eu nunca vi. E eu lembro que uma das minhas orações naquela semana, eu fiz essa oração. Comecei essa oração assim. Pai Celestial, como é que você tá? Como está Jesus Cristo? Eu sei que ele deve estar tão cansado, tão triste. Eu comecei minha oração assim.
porque eu estava totalmente triste. Eu imaginei como o Pai Celestial e Jesus Cristo estão. Eu não tô aqui para tomar partido, não é isso. Não falo de política, mas ontem eu soube que uma amiga minha perdeu uma cliente porque ela simplesmente postou algo, um vídeo do Charlie Kirk com a família. Foi uma homenagem pequenininha, curta para ele. E a cliente ligou e falou que ela não é mais welcome. Outro, um amigo meu, que vocês não conhecem, estava na escola, ele faz inglês aqui, uns 3 anos já. E ele falou que a professora trouxe a nova lei do Trump, de que os alunos agora, a partir de 4 anos, eles têm que começar a aplicar para outras matérias, porque 4 anos um jovem já consegue aprender inglês numa faculdade, né? Então ele pediu para que eles possam mudar de fazer outra coisa, né, a não ser inglês, ou senão eles vão ser, infelizmente, vão ser deportados, vão ser convidados a sair do país, vão ser anulado o visto de estudante. Então, houve alguns comentários e a professora falou o seguinte: a única maneira de acabar com isso é matando o Trump. Que coisa triste. Eu sempre orei pelos meus governantes. Quando eu me tornei cidadã americana, eu fiz um juramento perante o Senhor de que eu sempre iria apoiar meus governantes, não importa se era Trump, se era Biden, se era Obama, não Clinton, não importava quem. Eu jurei quando fiz minha cidadania. E eu vou cumprir com o que eu prometi. Eu prometi perante o Senhor. Então, irmãs, a minha mensagem é que o ódio possa ser tirado entre nós, membros da igreja. Fiquei muito feliz que uma ala brasileira pediu um momento de silêncio pelas mortes que aconteceram, tanto do Clark como do Kirk, como dessa ucraniana de 23 anos, como o tiroteio na escola. Eles pediram um momento de silêncio. Que lindo, que maravilhoso, que bispo inspirado. Eu gostei muito eu tenho anotado algumas coisas, alguns quotes que eu gostei do Charlie Kirk. E eu não vejo nada demais do que ele fala. Ele falou que é mais importante saber o que Deus quer de você do que a gente quer de Deus. Olha que interessante isso. Ele deu três tópicos que ele acha importante para cada um de nós. Ele falou: lê sua Bíblia todos os dias. Olha só, esse homem que estão crucificando aí, estão debochando da morte dele. Lê sua Bíblia todos os dias, olha o conselho dele. E vive o que a Bíblia te ensina. E o terceiro, fala para os outros o que a Bíblia te ensinou. O Kirk me ensinou uma coisa que eu já falei para as irmãs aqui: eu não uso a mídia aos domingos. E eu, desculpa, e eu aprendi isso com ele. Ele falou que aos domingos ele coloca o celular dele numa gaveta e esquece. O que ele ensinou de mal? O que ele fez de mal para as pessoas terem tanto ódio dele? Ódio da família,
que as pessoas fazem? Que as pessoas têm tanto ódio? O outro lado tem tanto ódio. O que está acontecendo com a política aqui? A política não é mais respeitada. A liberdade de falar não é mais respeitada. Então, irmãs, deixa o ódio para trás. Deixa a política de lado. E vamos ser mais cristãs. Não adianta ir para a igreja, não adianta ir para o templo, não adianta falar que eu sou holy, que eu tenho experiência, que eu sou maravilhosa. Deus está comigo, Deus responde minha oração. Quando você não tem piedade de uma pessoa que perdeu o marido, de duas crianças que perderam o pai, de pais que perderam um filho de 31 anos. Compaixão, irmãs. Parem de ser tão mundana a ponto de vocês não verem que é um filho de Deus que foi morto. Uma filha de Deus que foi morta. Irmãs, se nós não mudarmos o nosso coração, nós vamos responder perante o Senhor. Não é sobre política que eu estou falando aqui. Eu estou falando sobre amor, irmãs. Amor. Eu vi amigas minhas postando sobre o Kirk. E eu olhei os comentários, tinha pessoas inacreditável. Mas ao mesmo tempo tem a alegria de milhares de pessoas que domingo, a pedido da esposa do Kirk, foram à igreja domingo. Vi comentários de pessoas, primeira vez em minha vida que eu piso numa igreja. Hoje comprei minha Bíblia. Pela primeira vez eu tenho uma Bíblia na vida. Outro, eu tirei o pó da minha Bíblia que estava lá guardada por muitos anos. Mais de 15 anos que eu não vou à igreja. E hoje eu fui. Jovens falando, eu não sabia o que fazer na faculdade. E quando eu conversei com o Kirk, ele me ajudou falando que família é importante. Ter filhos é importante. Que eu não tivesse medo de construir uma família enquanto eu estava na faculdade. Ele não é perfeito, irmãs? Você é? Não. Profeta é? Não. Joseph Smith foi? Não. Então por que não amar alguém que prega o evangelho? Por que não amar alguém que deixou família, esposa com 2 filhos pequenininhos? A filha perguntou para a mãe, onde é que está o daddy? Onde foi o daddy? A mãe respondeu, ele foi numa missão eterna com Jesus Cristo. Então vamos ter mais empatia? Vamos ter mais empatia? Vamos ser mais como Cristo? Parar de procurar, é culpa de fulano, é culpa de ciclano, é culpa do Trump, é culpa de fulano. Gente, não é culpa de ninguém, gente. É culpa desse jovem, Taylor. Foi o livre-arbítrio dele que levou ele a fazer isso. Não é porque ele tinha arma. Não, não era. O livre-arbítrio dele. Meus filhos sempre tiveram arma. Sempre. Em casa. Porque meu marido é americano, meu marido gosta de arma. Nós temos armas em casa. Sempre vamos ter armas em casa para nos defender se precisamos. Então, vamos unir nosso coração. Vamos fazer o que nós podemos de melhor. Orar por essas famílias. Orar por elas para que eu acredito que a morte do Kirk deu uma mudança, está tendo uma mudança espiritual muito grande. Não sei se vocês estão sentindo, não sei se vocês concordam comigo, mas é a minha opinião. Está tendo uma mudança muito grande espiritualmente nessa terra. E eu sou grata por isso. Ele teve que dar a própria vida para isso. Para um propósito maior. Então vamos ter mais compaixão, mais empatia. E parar de procurar defeitos, procurar se ele era bom, se ele era ruim. Ele pregou o evangelho, irmã. Você tem coragem de pegar, você tem coragem de pegar sua família ou você ir numa faculdade e falar no que você acredita? Não. Nós não temos. Mas ele teve.
Ele teve fé suficiente, porque o que ele mais pregava era Jesus Cristo. Se vocês ouvirem os vídeos dele, ele pregava não aborto, casamento, filhos, igreja, religião. Então vamos parar com esse ódio, gente. Vamos parar com isso. Ah, mas tá uma coisa fora do normal. O que é isso? Nós somos melhores do que isso. O presidente Nelson fala pra gente ser peacemaker, pra gente não fazer confusão, não fazer intriga, não fazer... Por favor, irmãos, coloque isso como uma meta na sua vida. De a partir de hoje, ter mais compaixão pela vida do Kirk, falando em inglês. Tenha mais compaixão disso, por favor. Não vamos falar, é culpa da arma, é culpa do Trump, é culpa de... Não importa. Nós temos que ser cristã e amar, orar por ele. E deu, acabou. Então essa é a mensagem de hoje. Não queria botar, mas o Senhor me deu essa escritura de manhã que eu falei, tá bom, eu vou falar, eu não vou esconder o que eu sinto. Assim como ele que proclamou o evangelho, que foi à frente de muitos jovens, proclamou o nome de Jesus, por que nós não podemos defender um pouco o que ele pregou? Então, essa é a minha mensagem. Vamos orar ao Senhor, porque ele também deve estar tão triste por tudo que tem acontecido nessa terra. Porque são todos filhos dele. Esse que matou o Kirk, o Tyler, é filho dele também. Um beijo pra vocês. Tô aqui até as 6. Até as 9, que 6. Até as 9 da noite. Vem pra cá então, tá bom? Vamos coligar Israel, porque o Senhor tá às portas. Mesmo às portas. Um beijo, irmãs.